Deus ama os pecadores. Como entrou o pecado no mundo, o que é o pecado, quem é pecador, como deixar de ser pecador, como anular os pecados já feitos e a recompensa por não pecar. Algumas pessoas não cristãs dizem: eu não vou à igreja porque lá na igreja há lá pessoas que também têm muitos defeitos. Lá na igreja há lá pessoas que até fazem coisas que eu não faço. Lá na igreja há lá pessoas que têm uma vida e até nem é um exemplo para ninguém. Lá na igreja há pessoas que até falam mal uns dos outros. Lá na igreja há pessoas que até fazem isto e aquilo. É verdade. Numa igreja pode acontecer essas coisas. Pode haver pessoas que dizem mal umas das outras. Pode haver pessoas que não têm uma vida exemplar. Pode haver pessoas que são mentirosas. Pode haver pessoas com muitas características e com muitos defeitos. Mas é na igreja que estas pessoas podem ser transformadas. É na igreja que estas pessoas podem ser modificadas no seu íntimo, no seu caráter, na sua maneira de agir, de falar, no seu modo de vida, no seu estilo de relacionamento com o seu semelhante. É na igreja. Não é aí no mundo onde alguém que não é cristão diz que não vem à igreja porque na igreja há isto tudo. Mas é na igreja que você, que diz que na igreja há este tipo de coisas, que você pode ser mudado. Porque o facto de já estar a dizer que na igreja existe isto tudo, já está mal. Já está a dizer que na igreja há tantas coisas mal feitas. E certamente que você também não é perfeito. Então nós vamos ver como é que o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12. Novo Testamento, Romanos 5,12. Como entrou o pecado no mundo? Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos. Portanto, o pecado entrou no mundo através de quem? De um homem. E por causa desse pecado, todos passaram a estar em pecado. Os homens, por isso todos pecaram. Romanos 3,10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Por causa do homem entrou o pecado do mundo. E agora, por causa desse homem, não há nenhum justo. Portanto, as pessoas que não vêm à igreja, que estão lá fora, também não são exemplo para nós. Também não são justas. E nós outros que frequentamos uma igreja, sempre estamos a fazer alguma coisa para mudarmos para melhor. É certo que nós falhamos. É certo que nós temos defeitos. É certo que não fazemos tudo bem feito. Mas pelo menos na igreja, onde se ensina a palavra de Deus, que é verdade, que é justiça, que é misericórdia, que é amor, que é longanimidade, que é tolerância, que nos ensina a fazer as boas obras, pelo menos nesta igreja, ou numa igreja de Jesus Cristo, aí se ensina a fazer o bem. E nós que somos pecadores devemos então vir a uma igreja para tentar, com a ajuda de Deus, modificar o nosso estilo de vida. A maneira como nós falamos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós estamos na sociedade, é na igreja que nós vamos ser modificados. Não pela nossa própria força, mas com a nossa determinação e a ajuda de Deus. Através do Espírito Santo, nós vamos conseguir ser diferentes daqueles que porventura nem sequer uma igreja vão. Então o pecado entrou no mundo por um homem. Sabemos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não há um justo nem um sequer. E em Gênesis 1:27, podemos abrir a Bíblia. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem dele, Deus criou o homem.
o macho e a fêmea. Quer dizer que não havia diferença nenhuma entre o homem e a mulher. Os dois são a imagem de Deus. Diz a Bíblia, neste versículo. A não ser na sua fisionomia, pode haver uma outra alteração, visto que a senhora tem uns órgãos que são reprodutivos. O resto é tudo igual. Então, Deus é um Deus que é a imagem perfeita e nós somos como sósias de Deus. Somos iguais a Deus. E a Jesus Cristo também, porque o Filho sai ao Pai. Então nós vemos aqui que Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. Portanto, as mesmas características que existem no homem existem na mulher. Tanto é pecador o homem como a mulher. Não é por a mulher ser mulher que ela é menos pecadora. E também não é por o homem ser homem que é menos pecador. Ambos são pecadores. E ambos são injustos. E ambos estão separados da glória de Deus. Por isso a igreja existe para os homens e para as mulheres. E podem estar todos juntos. Porque ali, na igreja, ambos estão em circunstâncias iguais, em posição de igualdade. Os dois são pecadores. Não é preciso separar os homens das mulheres, porque eles são os dois pecadores. São os dois feitos à imagem e semelhança de Deus e os dois são pecadores. Por isso não vale a pena estar a separá-los. Não é preciso vir uma igreja para senhoras e uma igreja para cavalheiros, porque ambos são pecadores aos olhos de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então, o Criador, nos fez à sua imagem e semelhança, também fez muitas outras coisas. E inclusive ele criou também, deu ordem para que houvesse árvores de várias espécies. E Deus fez uma árvore, como eu já expliquei há alguns tempos atrás, em que a árvore era uma árvore interessante, dava fruta. E a fruta dessa árvore, uma era boa e outra não era. Uma era uma fruta que o homem podia comer e outra era uma fruta que não podia comer. Bem, Deus fez aqui uma separação. Ele disse: olha, eu vou fazer aqui uma árvore. Esta árvore é só para embelezar o jardim e para ver se vocês também conseguem resistir, se vocês realmente conseguem compreender que há princípios, que há regras. Então eu vou fazer aqui uma árvore e vocês não tocam nesta árvore. Bem, nós vamos visitar um museu e quando são peças valiosas, de alto valor material, regra geral, essas peças estão protegidas com uma vitrine, não é? Um vidro. As pessoas não estão impossibilitadas de ver o artigo. Se for uma coroa de um rei, se for um anel brilhante com séculos, se for uma joia raríssima, se for um diamante, o maior diamante que existe no mundo, até ao dia de hoje está num certo determinado sítio guardado, mas é visível, as pessoas podem ver. Se for um quadro de valor altíssimo, essas obras estão guardadas, as pessoas podem ver. Na verdade, apreciar até aquela beleza. Mas eles estão impedidos de violar uma regra. Estão impedidos de mexer no artigo. Estão impedidos de quebrar o vidro. Para todos terem acesso. Para todos poderem ver. Para que ninguém, com um pensamento leviano, possa usurpar, levar aquela peça valiosa. Tirando o direito aos outros de verem. Os que são justos, os que são íntegros. Deus fez essa árvore exatamente para isto. Era uma árvore que estava ali feita para que toda a gente pudesse os observar. Naquele momento havia só 2 pessoas. Mas certamente que eles iriam ter descendência. E Deus disse: olha, eu não vou pôr aqui nenhum vidro a separar a árvore. Basta eu dizer, e vocês é como se tivessem um vidro. Não precisam tocar na árvore. Não precisam de comer. Ou melhor, Deus nem pediu sequer tocar na árvore. Se calhar até podiam tirar uma outra fruta que tivesse podre. Ou até, quem sabe, pôr a árvore bonita por baixo, tirar as ervas, os arbustos, até a fruta que tivesse má, para que a árvore se mantivesse com beleza. Deus não impediu deles tocarem na árvore. Deus impediu-os foi dele comerem do fruto da árvore. A partir desse momento, o homem que era feito à imagem e semelhança de Deus, assim como a mulher, como nós lemos, eles foram querer ser parecidos com Deus. Quando nós queremos ser parecidos com alguém, nunca nos sai bem.
Já pensaram nisso? Você já se conseguiu comparar com alguém? Um cantor quer se comparar com outro, não consegue. Você quer se comparar com a sua mãe? Não se consegue. Quer se comparar com o seu filho? Não consegue. Quer se comparar com o seu chefe? Não consegue. Com o seu patrão? Não consegue. Com o Presidente da República? Não consegue. Com um artista? Não consegue. Pastor, mas há pessoas que conseguem ficar lá perto, mas não conseguiram na totalidade. Este homem e esta mulher quiseram comparar-se com Deus. Bem, se nós somos feitos à imagem de Deus, então nós somos sócios de Deus, somos iguais. Então nós temos os mesmos direitos. Deus diz para nós comermos todas as árvores. Disse desta não comer, mas como nós somos parecidos com Ele, então nós vamos comer. A partir desse momento, entrou o pecado no mundo. Como é que o pecado entrou no mundo? Através de uma desobediência. E agora, toda a gente é pecadora. Todos, seja quem for. Todos são pecadores. O pecado entrou no mundo por um homem, Gênesis 6:5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Veja lá só o estado do homem e da mulher, porque estavam lá os dois, eram os dois cúmplices, que a partir daquele momento, no momento em que eles começaram a pensar, bem, esta árvore Deus diz para não comer, mas nós vamos comer. Os nossos irmãos têm filhos pequeninos, se calhar já disseram, temos aqui uma árvore, temos aqui uma árvore que tem aqui umas coisas a enfeitar. Se calhar os nossos irmãos já disseram aos seus filhos, que são menores, são pequenos, olha, não vais lá à árvore, não mexas naquelas coisas. Não tires lá nada, porque aquilo está ali para enfeitar, está ali para embelezar a árvore. Temos aqui uma árvore na igreja que tem essas coisas, umas coisas engraçadas para enfeitar, para embelezar, para ficar com um ar mais bonito, uma jarra, etc. É preciso pôr uma vitrina para que os miúdos mexam aqui, não mexam. Por acaso ninguém mexeu, ou por educação ninguém mexeu. Porque se calhar os pais já educaram os filhos de maneira a que lhe derem uma ordem, eles não têm que mexer. Então, Deus fez a mesma coisa. Não é preciso estar a vedar a árvore para que as crianças não mexam. Basta sabê-las ensiná-las e dizer-lhe, não mexe. Toda a gente pode ver a beleza da árvore, mas mexer não. Ora, naquele momento, Deus disse, podes ver a árvore, mas mexer não. Mas o homem não quis obedecer. As consequências foi que passou a ser um pecador. Passou a ter maus instintos. E a imaginação dele é fértil, mas é má. Diz a Bíblia aqui que a partir desse dia, toda a imaginação. Imagina um homem a pensar, se ele pensou só, ele disse para não mexer, mas eu vou mexer. Ou melhor, ele disse para não comer, mas eu vou comer. A partir do momento em que o homem desobedeceu, a imaginação dele, do homem e da mulher, foi fértil, mas só para a maldade. Primeira coisa, começaram logo a ver que estavam nus. A seguir, estavam nus. Que mal havia na nudez? Nenhum. Mas eles viram mal. Imaginação logo. Começaram logo a ver coisas. E depois daí para a frente, sucessivamente. E os genes da maldade ficaram nos teus filhos. E logo, mais à frente, uns anitos depois à frente, logo Caim faz um disparate. Imaginações más. E mata Abel. E a partir daí continua sempre a imaginação mal até o dia de hoje. E hoje as pessoas estão sempre a imaginar mal, imaginar mal, imaginar mal, imaginar mal. E só há uma maneira dessa imaginação parar. É nós entregarmos a vida a Jesus Cristo. É nós virmos a uma igreja, entregarmos a vida a Jesus. Então o pecado entrou no mundo por um homem. E agora a imaginação do homem é má continuamente. É por isso que as pessoas não entram numa igreja. Ou poucas entram. Porquê? Porque elas dizem, eu vou lá à igreja fazer o quê? Há lá pecadores? Imaginação mal. Como é que sabe que há pecadores? Alguém lhe deu o direito de estar a julgar. Lá a pessoa que faz aquilo. Como é que você sabe? Anda a espiar as pessoas. Anda a ver a pessoa. Anda a procurar a vida da pessoa. Anda a tirar informações da vida da pessoa. É mau. Não se faz isso. É uma má imaginação. Não temos que andar a ver a vida das pessoas para andar a falar nas costas delas. É uma má imaginação. A partir
Desde o momento em que o homem entrou em pecado, só a imaginação mal. Má, só a imaginação má. Nós imaginamos mal, as pessoas do mundo que não são cristãs imaginam mal, e o mundo está a imaginar mal, e hoje estamos num caos. Por causa do pecado de duas pessoas. Imaginações más. A imaginação do homem o levou a desobedecer a Deus, e a partir daí nasceu o maior problema da humanidade, o pecado. Como é que o pecado entrou no mundo? Através do homem. E o que é que aconteceu a todos os seus descendentes? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quantos justos é que há? Não há um justo, nem um sequer. Então o que é o pecado? Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado, a má imaginação, o que é errado, jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, se uma pessoa fizer mal, isso é o quê? Pecado. Quando uma pessoa imagina e faz mal, é pecado. Um pai diz para um filho, não faças isso. Ou anda cá. Ou pega na peça de roupa e tira do chão. Ou arruma os sapatos. Estamos a falar de crianças, ainda a idade de educação. E a criança diz, não faço. Faz tu se quiseres. Um filho respondeu para o pai desta maneira, ele já está com imaginações más. O pai manda-lhe fazer uma coisa e ele diz outra, está com uma imaginação má. Os meus filhos foram educados, raramente bati aos meus filhos. Raramente, os três. A Noemi acho que nunca lhe bati nenhuma vez. Os outros dois, uma vez, vão uma tarefa, fez uma coisa que me desagradou, vão uma tarefa. Já tem 30 anos, só levou uma. O outro nem sei, nem me lembra. Veja lá as tarefas que eu dei aos meus filhos, para os educar. Uma tarefa não é partir uma pessoa, é umas palmadas e pronto. Podemos fazer lá um ou outro disparate, que estamos enervados, mas não é bom fazer isso. Mas isto para dizer o quê? Que, na verdade, as imaginações, elas já vêm nos genes, desde o ventre da mãe. E essas imaginações, elas vão crescendo à medida, imaginações más, vão crescendo à medida em que nós deixamos que elas andem para a frente. Se nós deixarmos elas andarem para a frente, há um problema. Uma criança, ela vai tentar testar os pais. A criança é sábia, é inteligente, ela vai tentar testar os pais. Se os pais permitirem que ela faça determinada coisa, ela vai fazer hoje uma coisa sem importância, amanhã faz outra uma maior importância, do outro dia faz outra de maior importância, e assim vai crescendo. E as imaginações deles assim, olha, funcionou daquela maneira, também vai funcionar daquela. Olha, meu pai permitiu daquilo, então agora vou dar a volta de outra maneira. E vai-se fazendo assim. No mundo espiritual a mesma coisa acontece. As pessoas dizem, Deus, isso não me aconteceu nada, isso passa. Então Deus não me fez nada, então eu fiz aquilo até é grave, mas não me aconteceu nada, e vai passando. Até o dia em que Deus diz, olha, não pode mais passar. E quando Deus diz não pode mais passar, é um problema, porque já a coisa está muito grave. Porque Deus é longânime e misericordioso. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é mau. Tiago 4:7, Novo Testamento. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então o que é o pecado? É aquela pessoa que sabe fazer uma coisa bem feita e não faz essa coisa bem feita. Faz o contrário de bem feito, faz mal. O que é o pecado, pastor? É aquilo que nós fazemos que é mau. Se nós sabemos fazer bem e não fazemos, é mau. Certo? Ou não? Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma folha de papel que eu vou amarrotar, propósito, e vou mandá-la aqui para a frente, para o chão. Esta atitude que eu tomei é uma atitude correta aos vossos olhos? Então eu sabia que não devia fazer isto. Não fica bem uma folha de papel aqui numa sala, à frente de todas as pessoas, amarrotada e mandada para o chão. Então o que é que eu fiz agora? Eu fiz uma coisa má, para que alguém possa corrigir este erro. Eu posso dizer, então irmã, se é uma coisa má, como é que a irmã vai resolver este problema? Apanhá-la. Aqui temos aqui uma irmã que eu procurei-lhe como é que ela vai resolver o problema do mal que eu fiz, uma coisa errada que eu fiz.
E a irmã saiu do seu lugar, demorou uns segundos, foi apanhar a folha de papel e ficou com ela, e ficou o espaço limpo novamente, ninguém viu nada. Foi o que Jesus Cristo fez por nós. Nós mandamos muitas folhas de papel amartadas. As asneiras saem da nossa boca, maldades, vinganças, ódios contra as pessoas, retaliações, desejo de fazer mal, conversas que não eram apropriadas, respostas que não deviam ter sido dadas, contendas. E Jesus veio, sem ter nada a ver com o nosso assunto, só para nós ficarmos bem. Jesus veio e perdoou todos esses pecados. O que é o pecado? É fazer mal. O pecado é fazer mal ou não fazer bem. Isso é pecado. Quem sabe fazer bem e não faz, comete pecado. Então agora imagine quantos de nós estamos aqui nesta sala que cometemos pecado. Porque quando nós vemos uma coisa e não fazemos bem, estamos a cometer pecado. Por isso é que nós precisamos de Deus. Por isso é que existe a igreja. Por isso é que as pessoas que não vêm à igreja, elas precisam de Deus. Porque elas fazem coisas erradas. Elas têm imaginações más. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, tal como eu e você, mas elas precisam de Deus. E lá fora, onde está o lixo, onde ninguém quer apanhar a folha de papel amarrotada, onde ninguém quer limpar nada, aí não se consegue restaurar ninguém. Mas na igreja, consegue-se. Porquê? Por causa do ensino, por causa do amor de Jesus Cristo, por causa daquilo que nós ouvimos e que deixa o nosso coração. Então o pecado é fazer o contrário do bem. Se sabemos que estamos a fazer mal, isso é pecado. Se sabemos que estamos a fazer alguma coisa má e que é danosa, traz dano, isso é pecado. Por exemplo, danos à natureza, danos ao meio ambiente, danos físicos, danos materiais, danos contra os seres vivos, fazer danos contra os 4 elementos, que é terra, ar, fogo e água. Nós sabemos que tudo isso é mau. Quando uma pessoa age assim, está a fazer mal, há um mês e meio, houve uma reunião de líderes mundiais, num determinado país, em que todos os líderes mundiais, representantes de cada nação, tinham que reduzir a emissão de CO2 para a atmosfera. Não chegaram a acordo. Após 3 dias de reunião, não chegaram a acordo por causa dos interesses materiais. O que é que esses líderes todos das nações estão a fazer? Digam-me lá. Pecado. Estão a fazer mal a quem? À humanidade, à natureza, ao meio ambiente. Por causa do quê? Dos bens materiais, que não vão levar a nenhum. Veja a quantidade de pessoas que estão em pecado. O mundo está em pecado. Se não for Deus misericordioso, ninguém se vai salvar. Porque, na verdade, toda a gente está em pecado. Os próprios representantes das nações, eles estão em pecado. Deviam de ser o exemplo, eles estão em pecado. Diz a palavra de Deus, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a gente pecou e destituída está da glória de Deus. Portanto, quando nós fazemos mal, agimos erradamente contra a natureza, contra o nosso semelhante, nós estamos a pecar. Quando nós proferimos injúria, quando nós difamamos alguém, quando nós falamos de alguém sem ser necessário, sem ser justificado, só por estar a falar naquela pessoa, porque aquela pessoa teve uma atitude menos correta, nós estamos em pecado. E estando em pecado, nós não vamos receber benefício de Deus, nem vamos ser perdoados. O pecado é aquilo que nós sabemos que não é bom e que nós fazemos errado. Por isso todas as pessoas são pecadoras. Terceiro ponto, como deixar de ser um pecador? Ou melhor, como deixar de ser um pecador assíduo? Porque pecadores nós vamos ser sempre, todos. Isso era o que nós queríamos, era nunca mais pecar. Mas pecadores nós vamos ser sempre todos. Como é que nós deixamos de ser pecadores assíduos? Quer dizer, constantes. Sempre, constantemente a pecar. Como? Tiago 4:17. Já lemos este versículo, vou tornar a repeti-lo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como deixar de ser um pecador assíduo? Deixar de fazer o que é mau.
e que a sua voz, a voz da própria consciência da pessoa, lhe diga que é errado. Quando uma pessoa ela está confrontada com uma situação e ela sabe que aquela situação só é resolvida, só pode ser resolvida se a pessoa prejudicar o próximo, isso é pecado. E por isso as pessoas pecam. Nos trabalhos, uma pessoa sai da igreja santificada, limpa, chega ao trabalho no outro dia, no dia que é dia de trabalho, dia de estar na empresa, no local de trabalho, alguém está lá a chatear. E a pessoa que saiu da igreja santificada vai para o trabalho, chega lá ao trabalho e encontra um problema dessa natureza. Alguém que é injusto, que é um hipócrita, que é um maldizente, que inventa mentiras, que faz isto, faz aquilo. E a pessoa que saiu da igreja santificada, agora vai ficar como pecador. Vai ficar igual ao outro que é um pecador. Só não vai ficar se ele conseguir resistir. E aí, ele tem que ser forte. Tem que ser um cristão determinado. Tem que se lembrar que é um cristão. Tem que se lembrar que vem à casa de Deus. Tem que se lembrar que é diferente. E por isso é que eu disse que nós temos que deixar de ser pecadores assíduos. Porque pecar, nós vamos pecar sempre. Era bom que nós nunca mais pecássemos, mas nós vamos pecar sempre. Como é que nós vamos deixar de ser pecadores assíduos? Deixar de fazer o que é mau e que a nossa consciência nos acusa que é errado. Eu sei que uma coisa que está mal feita, eu não posso continuar a fazer. Então eu deixo de ser um pecador assíduo. Dei o exemplo há bocado, quando eu mandei aquela folha de papel para o chão. Eu sei que isso não se deve fazer. Fica mal. Eu fiquei mal até diante de vocês, como pastor, mandar uma folha de papel aqui para à frente na sala. Aqui para a alcatifa. Ficou mal. Não fica bonito. A alcatifa está limpa. Agora uma folha de papel amarrotada aqui. Não faz sentido. Então eu sei que fiz mal e agora eu vou deixar de fazer. Já não mando mais folha nenhuma de papel. A partir deste momento agora, eu já não estou a pecar. Mas se eu fosse reincidente, pegasse noutra folha de papel, tornasse a mandar, então eu era um pecador assíduo. Já fiz duas coisas seguidas, estão a perceber? Como se deixa de ser um pecador assíduo? Deixar de pecar, deixar de fazer mal, deixar de fazer aquilo que é errado. Que nós temos consciência que sabemos que é mau. E a nossa consciência diz, olha, tu não faças isso, olha, tu não respondas dessa maneira, olha, tu não mostres essa cara àquela pessoa. Cada vez que vês a pessoa, mostras-lhe uma cara, fazes-lhe uns olhos, franzes o sobrolho, ou a sobrancelha, foges dela, passas para outro passeio, evitas-a. Tu não tornas a fazer isso, porque se tornares a fazer isso, és reincidente. Como é que nós deixamos de ser pecadores assíduos? Deixar de fazer o que é errado e que a nossa própria consciência nos diz que é errado. Uma criança, se você passar por ela não cumprimentar, ela não lhe liga nenhuma. Nenhuma. Eu vou sempre cumprimentar aqui os miúdos. Eu sou pastor, eu nem devia passar cartucho nenhum. Mas eu sou educado. Gosto de brincar com eles e gosto de os cumprimentar. E eles estão a cumprimentar. Eu estou aos saltos agora, não é? Aos saltos, com a cara virada para o lado e os pais a dizer, então não cumprimentas o pastor e eles. Para eles aquilo não é pecado nenhum. Não é maldade nenhuma. Para os pais dizem, é sempre a mesma coisa. Mas para eles não. Está tudo de mão maior. Eles não estão a cometer pecado porque eles não têm a noção que aquilo é uma coisa que está mal. Mas daqui a uns aninhos, daqui a 2, 3, 4 anos, eles já vão começar a pensar, isto parece que não está a correr muito bem. Ou até ao dia em que eu disser, ouve lá, a partir de hoje vais-me cumprimentar, hein? Porque se eu te cumprimento a ti, tu tens que me cumprimentar a mim. Tens que me respeitar como eu te respeito a ti. Tu és uma criança, eu tenho idade de ser teu pai, e tu vais começar-me a cumprimentar e mais nada. E eles vão ficar assim a pensar, há aqui uma diferença já. Mas como eles ainda são pequenos, eu não tenho ligado nenhuma, mas daqui a uns tempos vou ligar. Deixar de fazer uma coisa que normalmente a consciência nos acusa, que é má, isso é pecado. Quando a consciência nos acusa, é pecado. E quando nós deixamos de fazer isso, deixamos de ser pecadores assíduos. Que é andar a reincidir, sempre a fazer a mesma coisa. Dizer mal de uma pessoa, sempre da mesma pessoa. Aquela pessoa aquela pessoa. E nós somos pecadores assíduos, estamos sempre a dizer mal dela. Sempre a dizer mal dela, sempre. Aquela pessoa. Até lá uma vizinha que nem me cumprimenta, nem de dia nem de noite. E eu não digo mais nada, por acaso estou a dizer agora. Mas nós já nem ligamos.
Não falamos. Ela só fala para nós quando precisa de alguma coisa. Quando não precisa, não fala. Ó vizinho, tem isto, ó vizinho, tem aquilo. Quando não precisa, não diz nada. Nem bom dia, nem boa tarde. Faz conta que nós não somos ninguém. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa atitude, para nós não vivermos em pecado constante. E só uma maneira de deixar o pecado, esse pecado assíduo, é deixar de fazer aquilo que é mau, que é errado e que a nossa consciência nos acusa. Como se livrar dos pecados feitos? Como nós nos vamos livrar dos pecados que já fizemos? 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que nos livramos dos nossos pecados? Confessando os nossos pecados a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ó pastor, como é que eu me livro de um pecado que eu já fiz há 30 anos? Confessando o pecado. Romanos 10:9. Abram lá em Romanos 10:9. Diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar, se com a tua boca disseres a Jesus Cristo, olha, Senhor Jesus, eu fiz aquilo que é errado. Senhor Jesus, eu reconheço que aquilo que eu fiz não estava correto. Se você confessar os seus pecados, e se eu confessar os meus pecados, vamos livrar-nos deles. Jesus vai perdoar os pecados e ficamos sem a condenação proveniente por causa desses pecados, dessa coisa má que a gente fez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio para nos livrar dos pecados. Jesus veio para nos livrar dos pecados. Deus enviou Jesus Cristo para Ele nos livrar dos pecados, mas nós temos que os confessar a Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação por causa dos pecados, mas passou da morte para a vida. Então, quando uma pessoa confessa os seus pecados, ela está a livrar-se dos seus pecados. Quando nós declaramos alguma coisa, ficamos livres dessa condenação. Quando um filho declara ao pai, o pai pergunta, foste tu que fizeste aquilo? E o filho diz, sim pai, fui eu. Desculpa. O filho livrou-se dos pecados. Livrou-se da situação. Até se livrou de um castigo. Quando um filho confessa os pecados, o pai atenua por causa da sua confissão. É a mesma coisa connosco. Quando nós confessamos os pecados a Jesus Cristo, estamos a livrar-nos dele. Jesus diz, bem, porque confessaste o pecado, eu te perdoo. Como é que nós nos livramos dos pecados? Através da confissão. Confessando os nossos pecados. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mais uma vez, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com a tua boca confessares, se nós dissermos a Jesus Cristo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa aquilo que eu fiz, perdoa, Senhor. O Senhor Jesus perdoa-nos e nós estamos a livrar-nos dos pecados. Versículo 10, leiam o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca, dizendo palavras, se faz confissão para a salvação. Quer dizer, quando nós dizemos, Senhor Jesus, eu menti, disse uma mentira, falei mentira para aquela pessoa assim, perdoa-me, Senhor Jesus, eu estou arrependido, não vou tornar mais a falar mentira para aquela pessoa. Estamos a livrar-nos daquele pecado, o pecado da mentira que nós dissemos e que agora já não queremos mais dizer. E porque pedimos perdão a Jesus Cristo, confessamos, dissemos com a boca, então estamos perdoados. O pecado, aquele pecado que nós fizemos da mentira e que, por consequência, a mentira nos ia trazer alguma coisa má, podíamos ficar mal vistos, podíamos até, pode vir aí alguma situação embaraçosa para nós, visto que nós confessamos, Deus não vai permitir que essa situação venha, porque nós declaramos que não queremos mais fazer aquele ato errado. Aquela atitude errada, aquele pecado. Então estamos a livrar-nos dos pecados. Confessar faz-nos livrar do pecado. A única forma de nos livrarmos dos pecados é só através do arrependimento e da confissão. A recompensa por não pecar. Salmo 58,
Versículo 11 diz: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Quer dizer, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus vai julgar e vai dizer, olha, ele confessou os seus pecados, por isso eu determino não o condenar. O pecado dele merecia ser condenado, mas agora ele não vai ser condenado porque ele declarou que está arrependido, que não está mais disponível para fazer aquele mal. E quando nós fazemos isso, temos uma recompensa. É não sermos condenados, é não sermos julgados, é não sermos punidos, é Deus continuar a abençoar-nos, é Deus continuar a proteger-nos. Isaías 3,10 diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Quando alguém confessa o seu pecado a Jesus Cristo, se livre do pecado confessando, a vida vai-lhe correr bem. Estão a perceber porque é que eu vivo feliz? Quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo, quando nós nos livramos dos pecados que nós fazemos, a vida vai nos correr bem. Deus vai ajudar-nos, vai guiar-nos, o Espírito Santo vai estar connosco, vai ajudar-nos a nós sermos melhores, a que as coisas funcionem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa saúde. A vida nos vai correr bem. Quando nós nos livramos dos pecados, e como é que nos livramos dos pecados? Declarando, confessando os pecados a Jesus. Senhor Jesus, eu não quero mais fazer aquilo, estou arrependido. Então Jesus atenua aquele crime, perdoando-nos, e nós ficamos livres dessa condenação. É como se estivesse em liberdade. Fomos condenados, mas ficamos livres. É assim. Isaías 3,11 diz: ai do ímpio, daquele que é pecador e não confessa os seus pecados, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará. Quer dizer, o justo, a vida lhe irá bem. Isaías 3,10. E no versículo 11 diz: e o ímpio, aquele que não confessa os seus pecados, mal lhe irá. Então quer dizer que há uma diferença entre os justos, aqueles que vêm à igreja, aqueles que ouvem a palavra de Deus, e aqueles que são descrentes, que não ligam nenhuma a Deus, que não vêm sequer à igreja para confessar os seus pecados. Dizem, não vou lá à igreja, vou lá à igreja que é, também há lá mentirosos. Pois, mas eles na igreja vão confessar os pecados e vão ficar sem ser mentirosos. E os que estão fora da igreja, que não querem vir à igreja, esses vão continuar sempre em pecado, porque não confessam os seus pecados, não se conseguem livrar deles. Cada vez pecam mais, porque o pecado gera pecado. Quanto mais pecamos, mais vontade temos de pecar. Quanto mais vezes nós pecamos, mais vontade temos de pecar. Quanto menos pecarmos, menos vontade temos de pecar. Por isso é que a igreja é importante para as pessoas. Provérbios 22,4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, quando uma pessoa ela se livra dos pecados e está bem com Deus, tem um galardão. E esse galardão, diz a Bíblia, que são riquezas. É muito importante nós termos riquezas. Temos as nossas necessidades supridas. É honra, a pessoa vai ser honrada. E além disso, o que interessa é ter riqueza, ser honrada se ela não tiver vida. Mas Deus diz que dá vida à pessoa. Dá-lhe riqueza, dá-lhe honra e dá-lhe vida. Salmo 132, por favor. Versículo 15. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Então Deus está a dizer, olha, se tu realmente confessares os teus pecados, te livrares deles, eu te vou abençoar, tens um galardão, o teu mantimento, aquilo que tu fazes, fartar-te-ás de pão. Quer dizer, não te faltará nada, as tuas necessidades serão sempre supridas. Joel, capítulo 2, versículo 26 diz: e comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Não é as pessoas da rua que não ligam nenhuma a Deus, não é os descrentes, é aqueles que vêm à igreja. Esses comerão fartamente, quer dizer que não lhes faltará comida, ficarão satisfeitos, louvarão a Deus, estarão alegres, estarão contentes, andarão felizes e nunca serão envergonhados. Quando alguém é cristão, vem à igreja e ama a Deus e decide livrar-se dos pecados, decide fazer a vontade de Deus, essa pessoa vai estar sempre por cima e nunca por baixo. Salmo 1, e depois vou ler alguns versículos, vocês não precisam de abrir, eu vou ler só os versículos para nós
nos lembrarmos da palavra de Deus, porque Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos vai guardar das armadilhas, das ciladas que o mundo nos prepara. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podemos ver realmente pessoas a sofrer, mas nós, os servos de Deus, nós que nos livramos dos pecados através da confissão, não vamos ser atingidos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Deus diz que não verá mal até nós. Não ficaremos doentes, não teremos desgraças, não teremos acidentes, nada. Não passaremos fome, porque Deus nos vai guardar. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. É o que você mais quer. É você sair daqui para a sua casa e não lhe acontecer nada, não é? Ou alguém quer ir para o hospital hoje com um problema grave? Não. Então, quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus, nós estamos a atrair para nós todo este tipo de bênçãos. A igreja serve para isto. Ontem ouvi uma reportagem de um senhor que era maestro de uma grande orquestra em Lisboa, que morreu por causa de negligência médica. Porque pensavam que a esposa, ela estava a brincar. A esposa ligou para a INEM e dizer que o homem tinha tido uma dor no peito, que estava muito mal, precisava de ajuda, precisava de ser tratado e que não estava a sentir bem, estava com uma grande dor no peito. Ele disse, então vire-se de lado e faça isto, faça aquilo. E, entretanto, o homem teve 1 hora naquela situação. 1 hora. E ao fim de 1 hora, quando chegaram, já era tarde, já o homem tinha morrido. A viúva pôs o INEM em tribunal e o médico e o enfermeiro foram condenados e vão pagar uma indemnização. Mas o dinheiro não paga a vida do homem. Negligência. Deus diz que nos livra de todo o mal. Você já pensou, você está aqui na igreja a ouvir-me, já está um bocadinho cansado de me estar a ouvir, mas eu tenho que acabar a mensagem. E você diz, o pastor já disse tantas coisas que nós já nem sabemos metade delas. Pois, mas algumas vão ficar no coração. Se calhar esta fica. Você não quer ir para o hospital. Quer que Deus o guarde e o proteja, né? De todos os caminhos. Quer ir para a sua casa em paz. Quer passar o resto do dia feliz. Não quer que lhe aconteça mal nenhum. Então é na igreja que é essa proteção. É na casa de Deus que vem essa proteção. É na casa de Deus que existe essa bênção. Não é no mundo. Porque o mundo não nos dá proteção. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É na igreja, é na casa de Deus que nós somos protegidos, que nós temos proteção de Deus. Deus diz, por último, que Ele nos dará abundância de dias. Ora, é o que nós queremos, é abundância de dias, não é? Alguém quer morrer? Ninguém. Todos querem abundância de dias. Deus está-nos a dizer, dar-te-ei abundância de dias. E vou-te mostrar como tu vais ficar salvo, vais ficar livre dessas circunstâncias que o mundo tem preparado para ti todos os dias. Os nossos filhos são a nossa descendência. E nós, quando os geramos, não geramos para eles morrerem. Nós sabemos que um dia eles vão morrer. Mas não pensamos que é agora. É daqui a muitos anos. Senão nem sequer íamos gerar um filho. Íamos gerar um filho para ele morrer. Não. Então Deus está-nos a dizer, olha, eu mostro a minha salvação. Eu vou-te guardar, vou-te proteger, vais estar comigo. Tu vais ser o meu protegido. Onde quer que tu estiveres, eu estou contigo, te vou guardar. Vou-te abençoar, vou-te dar longos anos de vida, vou suprir todas as tuas necessidades. Vais ter dinheiro, vais ter paz, vais ter saúde, vais ter alegria. Somente te livra-te do pecado. Não peques. E se pecares, confessa os teus pecados. Que eu te vou livrar. Que eu te vou salvar. Que eu te vou perdoar. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Eu não sei se vou durar este século inteiro, não devo durar. Mas, pelo menos, Deus já me deu aqui uma promessa. Enquanto eu servir a Deus, certamente que Ele não tem vontade nenhuma de me levar daqui. No dia em que nós não quisermos servir a Deus, Deus diz, então Ele não quer fazer nada para mim. Na verdade, eu queria para Ele me servir. Ele agora não me liga nenhuma, não quer fazer nada para mim. Mas se nós estivermos sempre interessados nas coisas de Deus, Deus vai nos manter com muita vida e muita saúde. E com as bênçãos e protegidos, cheios de bênção, cheios de graça, cheios de saúde. Porque Deus é o nosso amigo. Deus ama todas as pessoas. Deus ama os pecadores. O pecado entrou no mundo através de um homem. E, por causa disso, todas as pessoas pecaram, destituídas estão da glória de Deus. O que é o pecado? É o fazer aquilo que é mau, que é errado,
que é o contrário daquilo que nós sabemos que a nossa consciência nos acusa, que é errado, que está mal. Nós temos que deixar de fazer isso. Como é que nós deixamos de ser pecadores assíduos? Confessando os nossos pecados e deixando de fazer aquilo que normalmente se faz. Como nós nos vamos livrar dos pecados? Declarar a Deus os nossos pecados. Diz: Senhor, eu fiz aquela coisa que não estava muito bem, aquilo não estava muito correto. Perdoa-me, Senhor, eu estou arrependido, não quero tornar a fazer isso. E por último, como é que nós vamos receber uma recompensa? Recebemos recompensa quando nós estamos bem com Deus. Deus diz que nos vai suprir todas as nossas necessidades. Vai tudo correr bem. Nos dá longos anos, cheios de vida. Não virá mal nenhum à nossa casa, nem à nossa família, nem aos nossos filhos. A vida nos irá bem. E nós queremos que isso continue na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Amém? Então nós não vamos esquecer que, na verdade, a igreja é um sítio indicado para todos nós nos santificarmos, cada vez sermos mais perfeitos, cada vez sermos melhores, sermos o exemplo daqueles que vivem ao nosso redor, sermos o exemplo da sociedade. Amém? Pai nosso que estás nos céus, te dou graças, Senhor, porque nos deste a oportunidade de mais uma vez, estar diante de Ti e poder usar a Tua palavra para nosso ensinamento. Oro ainda, Pai, que neste dia, todos quanto ouçam a Tua palavra possam ser grandemente abençoados e que também possa haver luz no seu coração para que possam entender que há necessidade de estar bem contigo, que há necessidade e que Tu amas todas as pessoas. E o que Tu mais queres é o bem da humanidade. Senhor, obrigado porque Tu nos perdoas as nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque Tu também supres todas as nossas necessidades. E obrigado por nos recompensares. Apesar das nossas falhas e de nós nos arrependermos, Tu ainda és misericordioso e ainda nos abençoas de volta. Te damos graças, Senhor. Ora para que todos sejam abençoados. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estás bem perto, Senhor, do coração contrito. Tu salvas a
Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. O quebrantado o Senhor não desprezará. E nós queremos, como povo, nesta noite, continuar descendo os degraus do quebrantamento e da dependência. Como filhos, dependemos do nosso Pai. E se existe uma promessa que está sendo gravada no coração de cada filho, é a promessa de 2 Crônicas 7,14.